Gostaria de chamar todos bem-vindos a esse momento de culto, esse terceiro domingo ainda de Páscoa, ao qual nós nos lembramos do Cristo que vem ao nosso encontro. Assim como ele entrou naquela casa dos discípulos, assim como ele era anunciado e ressuscitado a cada vez que a palavra de Deus era anunciada, que Cristo também apareça a nós, quando a palavra dele for anunciada, os seus braços abertos, que nós possamos nos aproximar de Jesus através desse momento de culto. Assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Assim também aqueles discípulos que estavam reunidos, eles tinham culpas, eles tinham medos, eles estavam trancados, presos numa casa. Assim também nós temos culpas, temos medo. Jesus também morreu por nossa causa. E eu quero te convidar a nos achegarmos a esse Deus que está de braços abertos e confessar os nossos pecados, para que Ele nos dê uma nova chance de o servir. Façamos isso em oração. Ó Deus de toda misericórdia, Tu que és o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas nossas tribulações. Nós nos achegamos ao Senhor que tem estado de braços abertos a cada um de nós. E assim como os teus discípulos, também precisamos de uma nova chance para te servir. Que o Senhor nos conceda neste momento palavras que acalentem, que nos tragam paz à nossa consciência, à nossa alma. Aqueles que estão presos, que o Senhor os liberte. Abra os seus corações, permita que a cada um de nós, que vamos nos achegar a Ti, possamos Te entregar a nossa confissão e um coração verdadeiramente arrependido. Ajuda-nos para isto. Assim, nós lhe confessamos, verdadeiramente somos pecadores, também Te abandonamos e Te negamos, através de palavras, atitudes e pensamentos. Também fugimos da Tua presença, andamos por caminhos tortuosos e por nossa causa o Senhor teve que morrer, padecer e ser crucificado sobre o madeiro. Permita que sobre este sacrifício nós possamos ter o perdão de todos os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai do céu, escuta a nossa confissão, a nossa oração e dá-nos o consolo do teu perdão. Amém. Jesus Cristo, Ele disse numa das suas aparições de Páscoa, a quem perdoardes os pecados são perdoados, a quem retiverdes os pecados são retidos. A cada um daquele que confessa o seu pecado e tem vergonha deste pecado, a cada um daquele que se arrepende da sua iniquidade, eu te anuncio, paz seja contigo, perdoado está o teu pecado, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A leitura bíblica desse terceiro domingo de Páscoa está registrada em Atos capítulo 3, versículos 11 a 26. Pedro e João tinham curado um homem coxo e haviam levado esse homem para o templo. E assim nos diz a leitura bíblica. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e justo e pedistes que vos concedesse
um homem homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, a quem agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E a todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Nesse texto bíblico, nós temos a Pedro, a quem recebeu uma segunda chance de Deus a servir a Jesus, anunciando uma segunda chance para aqueles que haviam matado a Jesus Cristo. Até aqui a leitura bíblica. Uma segunda chance. Quase todo mundo precisa de uma nova oportunidade ou de uma segunda chance na sua vida. Pessoas que estão hospitalizadas, quer por um câncer, quer pelo coronavírus, quando ela se encontra no momento de dificuldade, de enfermidade, ela roga a Deus por uma segunda chance. Quando uma pessoa está em pecado, acontece um adultério, uma traição, ela roga por uma segunda chance. Uma segunda chance como pai, como marido, uma segunda chance como cristão. O nosso texto bíblico, ele nos fala de uma segunda chance. Nós temos na Bíblia muitas pessoas que precisaram de uma segunda chance. Eu me lembro de Davi. Davi, ele era um servo de Deus, rei de Israel, e que falhou. Cometeu um adultério, mandou matar um homem, até que Deus bateu à sua porta, através de um profeta chamado profeta Natã. Davi se arrependeu, confessou o seu pecado e abraçou a segunda chance. Eu me lembro também de Jonas, onde Deus havia avisado a Jonas que ele fosse para uma ilha chamada Nínive. Jonas, não obedecendo a Deus, se retirou e foi para um caminho contrário. Deus foi em busca de Jonas através de uma tempestade que assolou o seu barco, fez com que Jonas fosse jogado ao mar, um peixe o engoliu, e na barriga daquele peixe, por 3 dias e 3 noites, Jonas se arrependeu e orou. O peixe jogou Jonas no mesmo lugar em que ele havia falhado com Deus. Jonas teve uma segunda chance com Deus. Eu me lembro de Pedro. Pedro foi chamado
por Jesus Cristo, diante de uma pescaria que havia fracassado, Jesus, na beira da praia, disse para Pedro: vamos pescar novamente. Por mais que eles tivessem pescado a noite toda, Pedro obedeceu Jesus e lançou as redes sobre as palavras de Jesus Cristo. Ali houve uma pescaria maravilhosa. Pedro abandonou as redes e começou a seguir Jesus. Mas Pedro também falhou, abandonou, pecou, negou a Jesus Cristo por várias vezes. Então, Jesus apareceu depois de ressurreto a Pedro num mesmo lugar, no mar de Tiberíades. Pedro havia pescado a noite toda com os outros discípulos, não havia pego nenhum peixe, até que eles encontram um vulto na praia. Eles não haviam reconhecido que era Jesus. E aquele homem diz para Pedro e para os demais discípulos: joguem as redes do lado direito. Eles jogaram as redes e tiveram uma pesca de novo, maravilhosa. Pedro, reconhecendo que era Jesus, ele se veste, ele vai ao encontro de seu Senhor, e Jesus por 3 vezes pergunta para Pedro se Pedro o amava. O mesmo número de vezes que Pedro havia negado. E ali Pedro recebeu uma segunda chance. Assim também Jesus tem nos dado segundas chances. Quantas vezes nós falhamos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós andamos caminhos contrários. A Páscoa é uma ressurreição não apenas de Jesus, mas também de cada um de nós. No texto bíblico de hoje, no texto de Atos, no capítulo 3, ali nós temos o Pedro, o que havia recebido uma segunda chance, dando uma segunda chance para aqueles que abandonaram, negaram, para aqueles que trocaram Jesus por um homicida, por aqueles que fizeram com que o autor da vida viesse a morrer. É isso mesmo. Pedro estava pregando no templo para os judeus, aqueles que tinham visto Jesus e não o aceitaram. Uma segunda chance. Assim como Jesus apareceu de braços abertos, com palavras de uma nova chance, para Pedro, para Davi, para Jonas, para a mulher adúltera, para Zaqueu, para o malfeitor da cruz, para os judeus, assim Jesus também quer nos dar uma segunda chance. Aqueles que falharam, aqueles que sabem que pecaram, arrependei-vos, porque Deus está de braços abertos. Ele vem ao teu encontro como foi ao encontro daqueles discípulos, naquela casa, naquele domingo de Páscoa, com palavras de paz, com palavras de uma nova oportunidade, que você possa se arrepender e que em Deus todos nós possamos ter uma nova chance de sermos seus discípulos. Amém. Eu convido a cada um, nesse momento, a nos achegarmos a Deus em oração. E nós vamos usar a oração que o nosso Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos e da qual todos nós assim a conhecemos, a oração do Pai Nosso. Façamos em conjunto ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a cada um daqueles que se encontrou com Cristo de braços abertos e recebeu uma segunda chance na sua vida como cristão, na vida eterna,
que a bênção do Senhor esteja sobre 1000 gerações da tua família, né? Aos teus filhos, aos filhos de teus filhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus